Pessoal, essa é mais uma videoaula de história. O conteúdo de hoje é Guerra Fria e vamos continuar na nossa digressão sobre os presidentes norte-americanos durante o período desse conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Hoje vamos falar desse bonitão aqui, que é o menino John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos no período de 1961 até 1963, ano em que ele leva um balaço na cabeça e acaba morrendo em Dallas, Texas, sendo aí um dos presidentes norte-americanos que foram assassinados durante o exercício do seu mandato. Contudo, ficou ruim, né? Contudo, é interessante que voltemos ao período da eleição do Kennedy. Kennedy é um democrata, é um dos únicos presidentes da história dos Estados Unidos que é católico, tá? De família irlandesa aí. O Kennedy vai trazer uma pegada de juventude para o governo. É um camarada inovador, um camarada que vem com um discurso ali de transformar a nação norte-americana, largando as velharias do Roosevelt, do Truman e do Eisenhower. Ele é um cara novo ali, bonitão e tal. Reza a lenda aí que tinha um caso com a Marilyn Monroe. Ele tinha umas dores de cabeça muito fortes e só quem conseguia curar essas dores de cabeça era a famosa atriz, né? Cantava aí Happy Birthday pro presidente, era uma coisa bem bacana. Então ele tem toda essa pegada de jovenzão, de tirador de onda, de bonitão, que vai fazer com que ele seja eleito com uma fantástica vantagem. Os democratas voltam ao poder então com o Kennedy e, apesar de assumir uma perspectiva mais diplomática com a União Soviética, o Partido Democrata, a gente vai ver que o Kennedy vai agir com muito ímpeto para reprimir os problemas que o Eisenhower havia legado ao governo que o sucedia, como, por exemplo, o caso de Cuba. E aqui, pela segunda vez na história, a gente vai ver Estados Unidos e União Soviética quase entrando no conflito nuclear. Por quê? No ano de 1961, a mando do Kennedy, a CIA vai treinar exilados cubanos em Miami, nos Estados Unidos, para invadir Cuba e tentar derrubar o regime de Fidel Castro. É a famosa invasão à Baía dos Porcos, que é detida pelo comando rápido e astuto do general cubano Ernesto, na verdade é argentino, mas naturalizado cubano, Ernesto Guevara de la Sierra, que realmente acaba com as tropas mandadas dos Estados Unidos. E aí se tem uma situação de impasse entre norte-americanos e Cuba, uma vez que se tem aí uma dimensão da intervenção direta dos Estados Unidos na soberania nacional cubana, tentando aí derrubar um presidente que é legítimo dentro do regime cubano instaurado a partir da Revolução de 59. Por conta dessa mal sucedida invasão, a gente vai ver Cuba se alinhando cada vez mais à União Soviética e, para sua defesa, para a garantia de que Cuba jamais seria atacada, a União Soviética vai instalar mísseis nucleares em praias cubanas apontados para Miami. Ali, ó, na beirinha dos Estados Unidos. Cuba é muito perto dos Estados Unidos. Dá para ir nadando não, mas dá para ir no bote salva-vidas. É muito, muito perto mesmo, tá? E então a gente vê uma situação de tensão muito grande, porque os Estados Unidos ficam assim, nervosos, tá entendendo? Para não fazer um gesto feio. A galera fica preocupada. Quem tá ali tomando sua cervejinha de boa começa a tremer. E essa complicação toda vai fazer com que o Kennedy tenha que reagir com muito ímpeto, com muita força, para retrucar a União Soviética. Ele coloca mísseis na Turquia, apontados, pede a Turquia, obviamente, né? A Turquia tem uma inimizade histórica com os russos. Pede a Turquia para colocar mísseis ali pela região de Ankara, do Bósforo, e apontam eles para Moscou. E essa situação de tensionamento fica crescendo, fica grande, até que os dois países
resolvem aí entrar num diálogo. A gente tem aqui a figura do Nikita Khrushchev, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, e do Kennedy discutindo aí uma tentativa de distensionamento da Guerra Fria a partir desse contexto, e de fato é o que nós vamos verificar. O Kennedy aceita retirar seus mísseis da Turquia, o Khrushchev retira os mísseis de Cuba, contanto que existe uma promessa tácita dos Estados Unidos, de um modo geral, que é mantida até hoje, tá? De que os norte-americanos nunca iam invadir a ilha de Cuba. Eles podiam quebrar Cuba de qualquer outra forma, impedir de outros países comercializarem com Cuba, fazer qualquer coisa com Cuba. Era o quintal dos Estados Unidos, então eles tinham muita preocupação com o país comunista ali tão perto. Mas eles nunca invadiriam Cuba sob a perspectiva de que a Rússia, a União Soviética, poderia voltar a ajudar os cubanos aí com um arsenal nuclear, tá bom? Então, todo esse tensionamento acaba sendo resolvido na base do diálogo entre o Khrushchev e o Kennedy. É do Kennedy também a ideia de ampliação da intervenção norte-americana na Guerra do Vietnã a partir de 1961. Enquanto até então os Estados Unidos, de um modo geral, só mandavam consultores militares, generais e equipamentos de guerra para o Vietnã, a partir de 61 vai haver um envio de tropas norte-americanas para atuar diretamente no conflito, um dos conflitos mais sangrentos do século XX, e que a gente vai ver que é um dos poucos conflitos nos quais os Estados Unidos se metem e perdem. Eles são derrotados pelos vietnamitas e pela própria opinião pública norte-americana, mas isso a gente fica para conversar no governo do Nixon, tá bom? É também no governo do Kennedy que a gente vê aí a construção do Muro de Berlim. Cada vez mais as desigualdades entre a Berlim Oriental socialista e a Berlim Ocidental capitalista se acentuam. Para evitar a passagem de pessoas fugindo do lado comunista para o lado capitalista, o governo comunista da República Democrática Alemã vai construir um muro e vai armar esse muro, vai colocar ali, não é só um muro, na verdade são 2 muros no mínimo, com guaritas de soldados armados no meio. E esses muros aí vão dividir uma parte da outra, a parte ocidental da oriental, para evitar migração de um lado para outro. Em geral, quem estava ali no lado comunista não queria largar o lado comunista não, mas eles queriam ao mesmo tempo consumir o que tinha no lado capitalista, sabe? Então a pegada era meio que a calça jeans que é vendida lá do lado capitalista, a gente quer comprar e tal. Então acabava que o dinheiro do lado socialista migrava para a compra de produtos do lado capitalista, e isso acabava gerando um descompasso econômico muito grande, muito forte na economia da República Democrática Alemã. O Muro de Berlim foi importante para impedir essa passagem, esse tráfico a partir de então. Como eu disse, com o distensionamento na questão cubana, vai começar um período da Guerra Fria chamada détente, que em francês significa exatamente isso, travou aqui, distensionamento. E é justamente aí, a partir da aproximação de Kennedy com o Khrushchev, ou Khrushchev, pode ser escrito de várias formas o nome do Nikita, que a gente vai ter essa situação aí de distensionamento da Guerra Fria. Na política interna, o que é que marca o governo do Kennedy? A consolidação dos direitos civis, tá? Aí já começa a escrita da própria lei dos direitos civis, que vai ser aprovada só depois da morte do Kennedy com o Lyndon Johnson, e aí tem um certo, como é que eu posso dizer, ambiguidade da ação do Kennedy em relação aos movimentos negros. Ao mesmo tempo em que ele se aproxima de movimentos negros, de ordeiros pacíficos, como o do Martin Luther King, ele usa a força policial para reprimir aí movimentos negros contra-institucionais. Então, o que for institucional, o que for na ordem do dia, o que for só o discurso bonitinho, marchas, como ali a marcha sobre Washington, que tem uma congregação de milhares de negros afro-americanos, de pretos afro-americanos, para a gente usar uma terminologia melhor que está no debate do dia, ligados aí a movimentos religiosos, como o do próprio Luther King, que é pastor, é o pastor Martin Luther King Jr., então isso tudo é bem aceito, tá? Se for pacífico é tranquilo, mas movimentos
que são colocados em contrário à ordem institucional, como por exemplo Malcolm X, e depois a gente vai ver lá na época já do Reagan, os Panteras Negras vão ser aí duramente reprimidos pela polícia porque defendem a insurreição armada da população negra, uma luta para tentar, através da força mesmo, a autodefesa da população negra, através do armamento e tudo mais. Então a gente tem aí um certo descompasso, uma certa ambiguidade, tá bom? De qualquer forma, os movimentos negros institucionalizados, como o do próprio Martin Luther King, vão ser defendidos pela polícia, tá? Quem for institucional, a polícia defende. Quem for contra-institucional, a polícia mete o cacete e mata. Como é o caso do Malcolm X, que provavelmente foi assassinado pela CIA. Provavelmente, tá bom? É num desses movimentos pacíficos da população negra que a gente vai ver o famoso discurso do Martin Luther King, o I Have a Dream. Eu tenho um sonho em que os Estados Unidos possam ser uma mesa farta que seja compartilhada por negros e brancos e tudo mais. Enfim, Kennedy vai acabar sendo assassinado, provavelmente por conta de questões políticas internas dos Estados Unidos, mas naquela época do tensionamento da Guerra Fria. Muita gente acha que foi articulação dos soviéticos. Não faz muito sentido, porque os soviéticos eram mais próximos ao Kennedy do que o Eisenhower, por exemplo, que é o seu antecessor, mas, bem, não se sabe até hoje, não se esclareceu o caso da morte do Kennedy. O Lee Oswald é o principal acusado, mas não há alegações claras entre ele e nenhum organismo externo. Pelo contrário, no momento do assassinato do Kennedy, ele estava no cinema. Ele estava sozinho no cinema, mas o Lanterninha estava lá, sozinho assim, sem nenhuma outra pessoa. E o Lee Oswald provavelmente não matou o Kennedy, mas é um dos acusados e ele acaba sendo morto. O próprio Lee Oswald, quando está sendo levado para interrogatório. O pessoal amava muito o Kennedy, né? Então o camarada com esse discursinho que amava o Kennedy meteu um balaço nele, o que é obviamente queima de arquivo. Mas até hoje não se sabe bem o que aconteceu ali. Mas há vídeos na internet, se vocês quiserem ver, são talvez chocantes. A mulher do Kennedy, a Jacqueline, ela tá quase tentando desesperadamente sair do carro depois a queda do Kennedy, o balaço. Ele tá andando em carro aberto, sabe, dando tchauzinho para as pessoas, e é uma coisa assim chocante. Um presidente dos Estados Unidos morrendo em transmissão ao vivo na TV. Bizarro, tá? Então em 63 o Kennedy morre sem completar o seu primeiro mandato. Quem assume no lugar é o seu vice, esse menino bonito, o Lyndon Johnson. O Lyndon Johnson vai governar o final do período do Kennedy e ainda vai ser eleito no período seguinte como presidente diretamente. Ele assume, depois da morte do Kennedy, e ele assume também a comoção civil que se dá em torno da figura do Kennedy, da morte dele. Então esse legado do Kennedy é algo que o Lyndon Johnson vai cuidar muito de preservar, porque ele é basicamente o marketing político e eleitoral dele, tá bom? Ele trabalha muito nas questões internas dos Estados Unidos. Ele não vai ser um presidente muito ligado às questões internacionais, embora ele tenha apoiado os golpes militares, cívico-militares na América Latina, como por exemplo no Brasil em 64. Ele vai mandar ali esquadrões e porta-aviões norte-americanos para a Operação Brother Sun, que é uma operação militar que dá apoio às tropas golpistas brasileiras, caso João Goulart e o Leonel Brizola tentem reagir ao golpe militar com a luta armada. Então vai ter toda uma intervenção ali, principalmente na América Latina. Mas falando da esfera internacional, eu acho que a gente pode dizer que o Lyndon Johnson se preocupa mais com a questão política interna dos Estados Unidos do que externa. E além de tudo, ele dá continuidade à ideia de distensionamento iniciado pelo Kennedy em relação à União Soviética, tá? Quais são as marcas aí do Lyndon Johnson? Então, ele é um camarada que vai retomar a perspectiva do governo lá do Roosevelt de intervenção do Estado na economia e de
combate à pobreza, tá? Ele organiza aí a guerra à pobreza numa perspectiva muito mais de integrar a população negra na sociedade, pensando a intervenção do Estado como uma coordenação entre sociedade civil, grandes magnatas ou grandes fortunas, senhores de grandes fortunas que possam colaborar através de doações, que a gente chama de vegetismo, né? Com a situação dos mais miseráveis dessa sociedade, que em geral eram relacionados aí à população negra que estava guetificada nesse contexto, vivia aí nos espaços mais ah, insalubres dessa sociedade. Além de tudo, a gente vai ter como marca do governo do Lyndon Johnson a assinatura da Lei dos Direitos Civis. É nesse momento em que ele tem a dimensão de que os democratas nunca mais vão ganhar uma eleição no sul do país, porque o sul dos Estados Unidos é extremamente racista, é extremamente preconceituoso, tá? É nesse momento que se dá até uma virada. Os democratas em geral sempre ganhavam no sul. Quando o Lyndon Johnson assina a Lei dos Direitos Civis, há uma inversão, o sul vai voltar geralmente nos republicanos e os democratas vão ganhar mais votos ali nas cidades grandes como Nova York, New Jersey, Washington e afins, tá? Então ele tem essa dimensão que o Sul, por ser ainda oriundo de um pensamento escravocrata, não votaria mais nos democratas. E de fato a gente vai ver que o próximo presidente não é democrata, o próximo presidente é republicano, é o Nixon. Tá? Isso é até um reflexo, talvez, da medida de apoio à população negra. O que é a Lei dos Direitos Civis? É uma lei que simplesmente proíbe a segregação racial nos Estados Unidos e coloca como patamar, finalmente, em 1964, a igualdade racial entre as populações negras e brancas. É uma coisa tão banal, tão, assim, absurdo que a gente tenha que falar que isso foi em 64, mas nos Estados Unidos é pouquíssimo tempo, tá? Não, faz pouco mais de meio século que isso aconteceu. É no governo do Lyndon Johnson que a gente tem o que eu comentei anteriormente, o assassinato do Malcolm X por forças provavelmente da CIA, tá? E a gente começa a ver a mobilização da população negra através da luta armada, com uma perspectiva de luta armada, como é o caso do Partido dos Panteras Negras, que é fundado em 66, mas só vai ter, de fato, uma grande projeção a nível nacional, mais ali para a década de 70 e 80. O Partido dos Panteras Negras participam de uma perspectiva de luta realmente armada na defesa do povo negro, tá? E eles têm como ideais principalmente a ideia do Black Power, do poder negro, do próprio orgulho de ser negro nos Estados Unidos. E aqui temos a imagem dos competidores norte-americanos negros fazendo aí o gesto dos Panteras Negras ao ganharem uma prova de atletismo nas Olimpíadas. Esse gesto, então, é um gesto dos Panteras Negras, geralmente com a mão esquerda. Eles têm uma ligação com o socialismo, eles são... Geralmente, a esquerda norte-americana está ligada ao movimento negro, a esquerda de verdade. Muitos dizem que os democratas são de esquerda, mas a democrata é centro-direita, enquanto os republicanos são de direita de verdade. A esquerda nos Estados Unidos é mais a galera realmente dos Panteras Negras, que tem uma tendência mais maoísta, revolucionária, ligada à libertação racial e afins. E também é no governo do Lyndon Johnson que a gente vê o Martin Luther King Jr. sendo assassinado por um fanático racista branco, que vai meter um balaço nele enquanto ele faz um discurso em Denver, numa sacada de um hotel. E a partir desse assassinato, o Lyndon Johnson começa uma perspectiva de controle. Estou repetindo muito perspectiva, né? Foi mal. Começa um projeto de controle de armas nos Estados Unidos, algo que é bem comum porque a 13ª emenda tende aí a permitir que os norte-americanos formem milícias em própria defesa e tudo mais. Isso colabora com a impopularidade do Lyndon Johnson, em especial pelo motivador dessas leis de controle de armas ter sido relacionado à morte de um líder negro muito carismático e que a população racista branca, em termos gerais, do sul dos Estados Unidos odiava. O Lyndon Johnson não vai conseguir passar para o seu sucessor, então, uma grande quantidade de votos.
E a gente vai ver ele sendo derrotado pelo Nixon. É no governo do Lyndon Johnson também que a gente tem ali a Operação Brother Sun, em 64, como eu falei, a intervenção do golpe militar no Brasil. E o Lyndon Johnson é o camarada que bota o pé de verdade na guerra do Vietnã. É o camarada que vai mandar o grande grosso das tropas norte-americanas para esse conflito, que é visto aí como um marco da sua política internacional. Como eu disse, ele é um presidente que tem pouca atuação internacional em relação aos presidentes norte-americanos. A gente vai ver ascender com esse envio de um grande grosso de tropas o movimento hippie, um movimento de contracultura, protestando contra a guerra. É a galera do... como é que é? Make love, don't make war. Faça amor, não faça guerra. A galera que usa aí psicodélicos, aquela doideira, usar maconha, usar barba grande, cabelo grande, tudo que... Porque é contra a cultura. Vamos pensar, qual é o padrão cultural dos Estados Unidos nesse contexto? É o trabalhador de uma empresa, de uma indústria que vai lá de gravatinha, bate cartão, terno, tal, chapéuzinho, todo bonito, faz a barba todo dia, organizadozinho, engomadinho, que quando chega em casa tem a mulher que está fazendo ali o almoço, a comida, tal, a janta e cuida das crianças. E a função da mulher é essa, cuidar das crianças e somente limitado a isso. O camarada que é contra essa cultura, ele faz tudo ao avesso dela. Então, se o camarada faz a barba e corta o cabelo para ser um padrão social norte-americano no contexto, o hippie deixa o cabelo e a barba crescer, ó, vai embora. Aí fica o cara do cabelão, a barbona e tal. Se a galera tá usando terno e gravata, branco e preto ali, monotemático, olha aqui o Lyndon Johnson, bem padrãozinho. Lyndon Johnson é padrãozinho, tem barba, cabelinho cortado, penteado para trás. O camarada da contracultura é justamente o oposto. Eu pentei cabelo de jeito nenhum, vai usar roupa tudo colorida, tudo solta, nada ajustado. Enquanto aqui o padrão social vai odiar as drogas, o camarada da contracultura vê as drogas como uma possibilidade de abrir a cabeça para novos horizontes, abrir as portas de novas realidades, experimentar a licegia do mundo. E tudo isso faz com que eles sejam realmente um movimento de oposição às instituições como estão dadas nos Estados Unidos. A gente vê que essa galera vai colar muito nos movimentos musicais. A gente vai ter aí um grande foco do movimento hippie, com os Beatles chegando aos Estados Unidos, os Rolling Stones, toda uma questão de trazer uma cultura indiana, uma coisa de mais primitivismo, viver ali do que a terra dá, viver da arte. A Janis Joplin, o The Doors com o Jim Morrison. Então, essa pegada de uma vida mais artística, mais fluida, menos capitalista, vai estar muito ligada ao movimento hippie de contracultura. E essa galera se depara na sua existência com a Guerra do Vietnã como um dos grandes flagelos da juventude norte-americana. Está voltando o tempo todo para os Estados Unidos um monte de menino, garoto norte-americano que foi para a guerra com 18 anos, voltando sem uma perna, amputado, sem um braço, ou então maluco por conta do conflito. Os vietnamitas tinham uma tática de guerra muito interessante, que eles não faziam guerra direta para matar os soldados norte-americanos, eles faziam justamente uma guerra para mutilar, para cortar a perna do camarada e o camarada não poder andar mais. Assim, no meio do mato, tinha que tirar 3 camaradas do combate para levar o sobrevivente para o acampamento. O cara que se machucou e mais 2 para carregar ele. Então, acabava esse camarada voltando para casa, e quando voltava para casa, a opinião pública norte-americana olhava para ele ali todo cheio de sequela e não sabia o que fazer com ele. Vai fazer o que com esse menino? Não pode mais trabalhar nas indústrias, não vai ser mais oficial no exército, não vai ser mais ninguém. O que é que eu faço com um menino mutilado na guerra do Vietnã? E ainda mais com os hippies da contracultura dizendo, isso é culpa da guerra. Quem mandou fazer guerra? Vamos acabar essa guerra. O negócio é fazer amor. Guerra não. Tá? Então tudo isso vai movimentar a opinião pública norte-americana contra a guerra do Vietnã, uma guerra do outro lado do mundo que parece não ter interesse nenhum direto para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ganhar essa guerra e vai fazer o quê com o Vietnã?
É muito longe, é muito distante para você pensar que realmente tem uma utilidade prática. Isso tudo vai afetar a popularidade dos democratas ligados ao Lyndon Johnson e também a popularidade do exército norte-americano propriamente dito, ou das intervenções norte-americanas. A sociedade civil aí vai se voltar contra o governo e vai começar a pressioná-lo pelo fim da guerra. O que a gente vai ver sendo realizado no próximo governo, o governo do menino Nixon. Mas isso a gente fala numa próxima aula. Tá bom, pessoal? Foi um prazer estar com vocês novamente. Até semana que vem. Tchau, tchau.